Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova, edição às 15. Vamos conferir os títulos desta edição. Portugal volta ao estado de calamidade. O Governo anunciou hoje novas medidas para conter a pandemia. Olhamos também para os 3 anos passados desde o grande incêndio de 15 de outubro em Oliveira do Hospital. A floresta está muito longe ainda da sua recuperação. Olhamos também para as eleições para a CCDR do Centro, que decorreram ontem. Isabel Damasceno foi eleita com 1909 votos a favor. Jorge Brito é vice-presidente com 70 votos. Em Viseu, 10 escolas com casos positivos de Covid-19. Ainda o município de Góis, que aderiu à Rede Nacional de Mobilidade Elétrica. E ainda nesta edição, saiba que a GNR recuperou artigos furtados em Condeixa Nova. São os títulos desta edição. Muito boa tarde. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Iniciamos então esta edição de notícias na Rádio Boa Nova, exatamente com a notícia que está a marcar a atualidade. Ao início da tarde de hoje, o Primeiro-Ministro António Costa anunciou que Portugal volta ao estado de calamidade. O Governo aprovou esta quarta-feira 8 novas medidas e restrições para conter a pandemia da Covid-19. A partir da meia-noite de hoje ficam proibidos ajuntamentos na via pública de mais de 5 pessoas e a medida aplica-se a outros espaços de uso público e na restauração. Esta é apenas uma de um conjunto de 8 medidas que foram anunciadas hoje pelo Primeiro-Ministro de Portugal. O Conselho de Ministros adotou 8 decisões fundamentais. Em primeiro lugar, elevar o nível de alerta da situação de contingência para o estado de calamidade em todo o território nacional, habilitando assim o Governo a poder adotar, sempre que necessário, as medidas que se justifiquem para conter a pandemia, desde as restrições de circulação a outras medidas que, em concreto e localmente, se venham a tornar justificadas. Segundo lugar, e já ao abrigo do estado de calamidade, a partir das 24 horas de hoje, deixarão de poder haver ajuntamentos na via pública de mais de 5 pessoas, entendendo-se também que esta é a limitação que se aplica, quer a outros espaços de uso público, de natureza comercial, ou na restauração. Em terceiro lugar, limitar os eventos de natureza familiar, como casamentos, batizados e outros, que sejam marcados a partir de hoje a um máximo de 50 participantes, sendo que todos terão de cumprir as normas de afastamento físico e de proteção individual, como seja o uso de máscara. Em quarto lugar, proibir nos estabelecimentos de ensino, designadamente nas universidades e nos politécnicos, todos os festejos académicos e atividades de caráter não letivo ou científico, designadamente as cerimónias de recepção de caloiros e outro tipo de festejos que implicam ajuntamentos que temos de evitar a todo o custo, para não repetir circunstâncias que já se verificaram de contaminação em eventos desta natureza. Quinto lugar, determinar às forças de segurança e à ASAI das ações de fiscalização do cumprimento destas regras, quer na via pública, quer nos estabelecimentos comerciais e de restauração. Sexto lugar, agravar até 10.000 euros as coimas aplicáveis às pessoas coletivas, em especial estabelecimentos comerciais e de restauração, que não assegurem o escrupuloso cumprimento das regras em vigor quanto à lotação e ao afastamento que é necessário assegurar dentro desses estabelecimentos.
Sétimo, recomendar vivamente a todos os cidadãos o uso de máscara comunitária na via pública, naturalmente e sempre que haja outras pessoas na via pública, e também a utilização da aplicação Stay Away Covid e a comunicação através desta aplicação sempre que haja um teste positivo. Oitavo, apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei a que solicitaremos uma tramitação de urgência para que seja imposta a obrigatoriedade de uso da máscara na via pública. Repito. Hoje, o primeiro-ministro de Portugal, que então deu conta das 8 medidas em vigência no nosso país, está decretado o estado de calamidade. São medidas que visam reforçar o sentido coletivo de prevenir a expansão da pandemia. António Costa recordou aquele que foi o comportamento individual que em março permitiu a contenção da pandemia. 8 decisões que o Conselho de Ministros hoje tomou visam reforçar o sentido coletivo de prevenir a expansão da pandemia. Eu gostaria de recordar a todos como foi o comportamento individual de todas e de todos os portugueses, que nos permitiu, em março e abril, estancar a evolução da pandemia. E, mais uma vez, é do comportamento individual de cada um de nós que depende o sucesso do combate a esta pandemia. Está então decretada a situação de calamidade em Portugal, este que é o nível mais elevado que pode ser declarado nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, a seguir à situação de alerta e de contingência. Refira-se que hoje ainda não foram conhecidos os números da pandemia relativos às últimas 24 horas, mas recordamos que ontem foram registados mais 1.208 infectados pelo novo coronavírus e 16 vítimas mortais. Foi o maior número de óbitos desde o dia 20 de maio. Também de sublinhar que até o dia de ontem foram contabilizados desde o início da pandemia 2.110 óbitos e 89.121 casos confirmados de Covid-19 no nosso país. O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital considera que a floresta está ainda muito longe de ser recuperada na generalidade dos concelhos afetados pelos incêndios de outubro de 2017. Em declarações à agência Lusa, a propósito dos 3 anos envolvidos após o grande incêndio de 15 de outubro de 2017, José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara oliveirense, afirmou que as pessoas deixaram de acreditar nos investimentos e no futuro da floresta. Em Oliveira do Hospital, para travar o avanço das espécies exóticas e invasoras, a Câmara Municipal disponibilizou 1 milhão de árvores autóctones a título gratuito para as famílias reflorestarem os terrenos ardidos. Contudo, só se registaram candidaturas para 120 mil árvores. Por sua vez, Vasco Campos, presidente da Associação Florestal Caule, uma associação de prioritários florestais que tem sede em Oliveira do Hospital, traçou um quadro igualmente negativo do setor na região. Disse que há um descrédito total na questão florestal e as pessoas preferem não fazer nada, alertando para as dificuldades na reabilitação das áreas queimadas em 2017 no interior do país. José Carlos Alexandrino, que também lidera a comunidade intermunicipal da região de Coimbra, considerou que no seu concelho, em contrapartida, a recuperação de casas e de empresas correu bem. Dos cerca de 30 municípios da região centro devastados pelo fogo em 15 e 16 de outubro de 2017, o de Oliveira do Hospital foi um dos mais atingidos, tendo registado 13 mortos num total de 50. José Carlos Alexandrino considera que muito se fez, mas muito falta fazer. Na sua opinião, correu bem a reconstrução das primeiras habitações, faltando concluir ainda 2. Quanto às segundas habitações destruídas total ou parcialmente, Oliveira do
hospital contabilizou mais de 200, mas apenas 41 proprietários recorreram aos apoios. Foram consideradas elegíveis 20 candidaturas, equivalentes a um investimento global superior a 1 milhão de euros, cabendo à autarquia ajudar com cerca de 500 mil euros. Sobre as empresas que aderiram em Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino disse que a maior parte já estão recuperadas. De acordo com o presidente da CAUL, as burocracias e a percentagem baixa dos apoios do Estado às atividades florestais estão na origem de um abandono cada vez maior. Recorde-se que 50 pessoas morreram e 70 ficaram feridas devido aos incêndios de outubro de 2017, que destruíram empresas, casas, infraestruturas públicas, explorações agropecuárias e 290 mil hectares de floresta na região centro. Cerca de 1.500 casas e 500 empresas foram devastadas total ou parcialmente nos 38 municípios afetados, sobretudo no interior do país. A atual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, foi ontem eleita para continuar no cargo com 1.909 votos entre 2.420. De acordo com a informação divulgada na página da Direção-Geral das Autarquias Locais, registram-se ainda 416 votos brancos e 95 nulos no sufrágio. Nesta primeira eleição para as comissões de coordenação estavam inscritos no Centro 2.836 eleitores, entre presidentes de Câmara, vereadores e eleitos das Assembleias Municipais dos 77 municípios abrangidos pela CCDR do Centro. No caso da eleição para um dos vice-presidentes do organismo no Centro, sendo que o outro continua a ser nomeado pelo Governo, a DGAL indica que Jorge Brito, atual secretário executivo da CIM da região de Coimbra, obteve 70 votos de entre os 77 presidentes de Câmara. Votaram todos estes autarcas, registando-se 4 votos brancos e 3 nulos. Nomeado por parte do Governo surge Eduardo Anselmo Castro, vice-reitor da Universidade de Aveiro, também para o cargo de vice-presidente. Recorde-se que mais de 10 mil autarcas foram ontem chamados a eleger pela primeira vez, através de colégios eleitorais regionais, os 5 presidentes das CCDRs que eram até agora nomeados pelo Governo. A marcar também a atualidade na região, 10 escolas e agrupamentos da região de Viseu que registram a esta altura casos positivos de Covid-19, como refere na Boa Nova Alexandra Santos, jornalista estagiária da Boa Nova. 10 escolas e agrupamentos da região de Viseu têm casos positivos de Covid-19. Estão infectados alunos, docentes e funcionários. De acordo com os últimos dados da Federação Nacional dos Professores, em Viseu foram registados casos positivos nas escolas secundária de Viriato, Básica Infante Dom Henrique, Profissional Maria Seixas e no Centro de Apoio a Deficientes de Santo Estevão. No agrupamento de escolas de Aguiar da Beira foram detectados 3 casos e na escola EB2-3 de Sinfãs, no início da semana, estavam 4 turmas em quarentena. A escola EB2-3S de Oliveira de Frades e a escola EB2-3 de Penadono também contam com casos positivos de Covid-19. A nível nacional, a FENPROF colocou 202 instituições de ensino na lista negra das escolas com casos confirmados pelo novo coronavírus. A Federação defendeu ainda que, em caso de surgimento de casos nas escolas, devem ser testados todos os alunos da turma, professores e contactos próximos dos infectados. A situação, então, no Concelho de Viseu, há então 10 escolas e agrupamentos da região, aliás, de Viseu, com casos positivos de Covid-19. Estão infectados alunos, docentes e funcionários. O município de Góis aderiu à Rede Nacional de Mobilidade Elétrica, dispondo agora de um posto de alimentação de eletricidade para viaturas automóveis elétricas na Vila de Góis. Acompanhando a mudança e o avanço das novas tecnologias, a Câmara Municipal aderiu à Rede Nacional de Mobilidade Elétrica no âmbito do processo de uma expansão por todo o país. Segundo o comunicado enviado à Rádio Boa Nova, o posto de carregamento situa-se junto à GNR, na Avenida Engenheiro Augusto Nogueira Pereira, enquadrando-se num investimento do POCUR, Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência,
no uso de recursos e do Fundo Ambiental. Esta ação destaca-se no âmbito do crescimento sustentável como uma das respostas aos desafios de transição de uma economia de baixo carbono, assente numa utilização mais eficiente dos recursos. O Comando Territorial de Coimbra da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Montemoro Velho, recuperou no dia 12 de outubro artigos furtados e identificou 2 homens de 37 e 51 anos no concelho de Condeixa Nova. Em comunicado, a GNR refere que no âmbito de uma investigação relativa ao crime de furto foi realizada uma busca domiciliária na localidade de Venda da Luísa, no concelho de Condeixa Nova, onde foram recuperados e apreendidos 2 bancos em madeira. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Açores. Passam 16 minutos das 3 da tarde, chegamos ao final desta edição de notícias que fica então marcada pelo estado de calamidade decretado hoje pelo Primeiro-Ministro António Costa. Há um conjunto de 8 medidas que os portugueses devem cumprir no sentido de travar a propagação da Covid-19. Hoje, que ainda não são conhecidos os números relativos às últimas 24 horas. Quanto ao tempo, nesta quarta-feira contamos com alguma nubosidade, vento fraco a moderado e descida da temperatura, em especial da máxima. Hoje no concelho, as temperaturas no concelho de Oliveira do Hospital, as temperaturas variam entre os 6 graus de mínima e 17 graus de temperatura máxima. Ficamos por aqui nesta edição de notícias. Pode conferir estes e outros conteúdos em radioboanova.pt e também nas nossas redes sociais. Muito boa tarde. Vamos atualizando a informação ao longo da tarde. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes.